Bom, o artigo 335, que é o crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, apesar do legislador não ter revogado expressamente esse dispositivo, a Lei 8666 de 93 trata desses crimes, tem uma figura típica e muito mais específica do que o 335. Então, pelo princípio da especialidade, nós temos que aplicar a Lei 8666, que no entendimento doutrinário e jurisprudencial teria revogado o artigo 335. Artigo 336, inutilização de edital ou sinal. Então vejam bem, eu tenho duas situações aqui. Olha só, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou compuscar, que é sujar, edital. Vejam bem, o edital, meus amigos, é um ato que é escrito, né? E ele visa dar informação ou intimar alguém de alguma coisa, ok? Existe na lei a obrigatoriedade desse edital ser afixado em algum lugar público, né? Para demonstrar o que ali está escrito, para dar clareza, para dar transparência aos atos da administração pública. Então, o funcionário público, né, ele ordena que aquele edital seja afixado em local de destaque. Perfeito? O crime é o quê? O crime é o cidadão que rasga ou inutiliza ou suja esse edital. Perfeito? Então, existe ali, né, um crime que afeta a administração pública. Tá ok? A segunda conduta seria violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação ou ordem do funcionário público. Selo ou sinal é uma marca que identifica alguma coisa. Tá ok? Qual é o crime? O crime é quando o autor ele vai lá e viola isso, devassa. Se o selo ou sinal está ali para marcar, para identificar alguma coisa, a pessoa não pode simplesmente romper aquilo ali. Por quê? Porque existe uma ordem legal do funcionário público no sentido de identificar ou cerrar, fechar um objeto, nesse sentido. Então, ele está mandando, né? Como acontece no testamento cerrado, eu coloquei um exemplo aí. Né? A lei manda que esse testamento seja cerrado, ou seja fechado, perfeito? E ali dentro está o testamento. Ele não pode ser aberto. Aí o cidadão, sem nenhum tipo de ordem, o autor do crime, ele vai lá e rompe esse selo ou sinal. O que acontece? O crime do 336. O 337 traz para nós a subtração ou inutilização de livro ou documento. Então vejam bem, qual é o crime? O crime aqui, senhores, está falando que existe um livro, um processo, um documento que é custodiado por um funcionário público. Em decorrência do serviço daquele funcionário, ele tem nas suas mãos um livro oficial, um processo ou um documento. Quando o funcionário, em razão da sua função, ele tem que tomar conta, ele tem que ser o possuidor daquele objeto para tomar conta, para zelar por ele, perfeito? E ao invés disso ele subtrai, ele inutiliza, ele destrói esse livro ou processo ou documento, o que acontece? Acontece o crime do 337. Vejam bem, busca punir aquele que, ao invés de cuidar com zelo das coisas que lhe são confiadas, tenta subtrair ou inutilizar. Né? Livro oficial é criado por força de lei, processo uma série de atos coordenados. Né? Eu tenho processo judicial, processo legislativo, processo administrativo, tá ok? Documento é um escrito, né? que tá dando forma àquela questão toda, a um determinado texto de importância. Então, vejam bem, quando esses documentos, livro, processo estão na posse do funcionário, o funcionário que tem o ofício de protegê-los, ele não pode subtrair, inutilizar, destruir esses documentos, senão existe efetivamente o crime. Meus amigos, vamos estudar agora o crime do 337A,
sonegação de contribuição previdenciária. Quem comete esse crime, senhores? O autor do crime é o titular de uma firma individual, os sócios solidários, os gerentes, diretores, administradores. São aquelas pessoas que efetivamente participam da administração da empresa, senhores. E olha só, o que esse sujeito ativo faz? Ou ele suprime, ou seja, não paga, olha lá o título do artigo, sonegação de contribuição previdenciária. Suprimir, não pago a contribuição, ou reduzir, diminuir. Ao invés de eu pagar 100% da contribuição, eu pago 50%. Tá ok? Vejam bem. Contribuição social previdenciária e qualquer acessório é o objeto dessa supressão ou redução. Qual que é a minha vontade de sujeito ativo? Fraudar a Previdência. Eu deixo de pagar ou diminuo o que eu tenho que pagar. Tá ok? Vamos lá. Meus amigos, existem as formas como eu vou praticar essa sonegação. A primeira, através da omissão, não menção. Eu vou omitir os segurados. Empregado, empresário, trabalhador avulso, trabalhador autônomo, ou a este equiparado que presta serviço. O que eu vou fazer? Eu gero a redução ou supressão da contribuição paga. Por isso existe um prejuízo à Previdência. Vou omitir. Ah, eu tenho 10 empregados, eu omito. Coloco lá que eu tenho 5 empregados. Vou gerar redução da contribuição. Perfeito? Segunda possibilidade. O agente que não fizer constar, ele não faz constar nos títulos de contabilidade da empresa as quantias que descontou do segurado, ou as quantias devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Vai estar sonegando. Perfeito? Então eu não consto lá, minha conta é menor. Eu lanço números menores. Eu omito receita, lucro oferido. Ou seja, quando eu vou falar do faturamento da empresa, eu coloco um faturamento muito menor. Jogo tudo, omito remuneração paga, creditada. Tudo aquilo que é fator gerador de contribuição social previdenciária, eu jogo para menos. O que eu gero com isso? Um prejuízo ao erário. Condutas para supressão ou redução levadas a efeito. Perfeito? Olha só, vejam bem, é extinta a punibilidade do agente, e é por isso que esse crime é tão comum, né? Quando esse agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, as importâncias, os valores, e vai prestar essas informações devidas, e aí agora de forma correta, à Previdência Social. Então, meus amigos, se o agente ele demonstra esse arrependimento, tá ok? E apresenta as contas como deve ser, extingue-se a punibilidade. Não vai ser punido esse agente. Além disso, é facultado ao juiz, olha só, deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa, se o agente for primário, de bons antecedentes e algumas outras condições que estão nos incisos desse parágrafo 2º e que não são tão relevantes assim para a nossa prova. Tá ok? Bom, meus amigos, eu espero muito ter contribuído com vocês, não é? Nessas explanações. Estamos à disposição, a equipe referência sempre à disposição dos nossos alunos, porque o nosso desejo é que você seja efetivamente aprovado no concurso que está almejando. Grande abraço a todos.